passar para vocês um pouco para a gente poder entender o que foi que aconteceu. Então, vamos começar. Primeiro, para a gente entender o que foi o iluminismo, a gente precisa entender o que estava acontecendo lá na Europa no século XVIII. Eles estavam vivendo ainda alguns resquícios do que tinha acontecido com o Renascimento e na Idade Média, e uma dessas coisas que eles estão vivendo é as monarquias, né? Principalmente em Portugal, na Espanha, na Inglaterra e na França, essas monarquias elas eram muito fortes, elas eram muito severas. E como que a gente vai chamar esse governo? A gente vai chamar ele de Antigo Regime. Então, o que é o Antigo Regime? Ele surge com a formação dessas monarquias nacionais. Era uma forma de governo muito comum lá na Europa, porque eles viviam algumas coisas ainda da Idade Média, né? E o poder dos reis, principalmente lá na França e na Inglaterra, ele vai ser um poder muito severo, vai ser um poder absoluto. E isso vai fazer com que isso vai começar a incomodar algumas pessoas. Mas primeiro vamos entender o que é esse poder absoluto, né? Esse absolutismo. O rei, ele tinha, lá na Idade Média, a Igreja Católica, ela chegava e ela tinha uma influência, ela basicamente governava junto com os reis, né? Aqui não. Aqui, quem vai mandar é o rei. Vai ser ele que vai dizer, é assim e ponto. É do jeito que eu quero. E com isso ele vai comandar vai ser o governo, a economia, vai ser tudo de acordo com o que ele quer. Primeira coisa que vocês precisam gravar para quando vocês forem lá para as questões do Enem. Sobre o Antigo Regime, absolutismo. Segunda coisa, mercantilismo. O que vai ser o mercantilismo? Com o rei governando e sendo tudo isso dele, com a economia não vai ser diferente. O mercantilismo, ele vai ser esse conjunto de práticas econômicas que eles vão adotar. Essas práticas, elas vão ser... o rei vai intervir diretamente. E isso vai ser uma demonstração muito clara do poder absoluto do rei. Porque toda essa comercialização que tinha, a importação, a exportação, né? Tudo ia ter que passar pelo rei. Isso eles iam ter que pagar taxas, impostos, porque o rei ele precisava acumular metais preciosos para poder continuar mantendo o poder dele. Depois, a terceira característica que vocês vão precisar, anotem aí, que é bem importante para vocês gravarem do que foi o Antigo Regime, é o clericalismo. Se lá na Idade Média, a Igreja Católica, ela tinha uma influência muito forte, aqui na Idade Moderna, ela ainda vai ter essa influência, mas ela não vai ser como ela era na Idade Média, ela vai ser menor. Só que eles estão começando a ficar incomodados com isso, porque eles estão perdendo o poder, eles não são mais tão... as pessoas não são tão mais submissas à igreja, né? E aí, eles vão trabalhar junto com o rei, influenciando lá, para o rei governar para eles e para a nobreza. E isso vai começar a incomodar muito a sociedade. O movimento iluminista, ele vai começar lá na Europa. O pessoal que vive lá na Europa vai começar a se incomodar com isso. Mas vai ser lá na França que esse movimento ele vai ganhar força. E por que ele vai ganhar força na França? Eu consegui pedir aqui um pouquinho tanto. Trocou? Foi? Trocou pro segundo? Tá no primeiro ainda. No primeiro. Agora foi. Agora foi? Então, vamos lá. Primeiro ponto
que os iluministas eles vão trazer. Eles vão defender o uso da razão para bater de frente contra o antigo regime. Se vocês querem estudar o iluminismo, anotem ali, anotem sempre vai se falar na palavra razão e racionalidade. Geralmente, nas questões do Enem, geralmente não, sempre quando falar em razão ou racionalidade, vai estar falando de iluminismo lá nas provas de história. Essas são as palavras principais para vocês identificarem as questões. E os iluministas, né, eles vão estar a se incomodar com isso. Antes de falar o que eles defendem, só para entender, o movimento, eles não vão enxergar como um movimento como a gente enxerga agora e fala agora. Naquela época, eles viviam um contexto social que permitia as pessoas pesquisarem, escreverem, difundirem as suas ideias e descobertas. Então, eles vão começar a questionar essa influência da Igreja Católica, esse poder do rei, e aí por que vai ter esse movimento. Só que a gente só vai chamar de movimento agora. Para eles ainda não existia essa ideia de movimento. Mas vamos lá. O primeiro tópico. Eles vão defender o uso da razão e vão ir contra o antigo regime. Por quê? Porque eles querem fazer uma ruptura com o passado. Eles querem esquecer o que tinha na Idade Média e passar e fazer a sociedade comece a evoluir. Que eles acreditam muito no progresso da humanidade. E isso vai dar uma evolução na ciência, na arte, na política. A ideia deles é se livrar da influência da Igreja Católica, tendo, principalmente com o rei. E aí, eles estão pedindo para isso, eles não querem mais essa influência. Então, anota aí, o iluminismo vai ser anti o absolutismo, o mercantilismo e o clerismo. Tá? Essas são as três principais ideias que o iluminismo vai trazer. Deixa eu passar a próxima aí. E aí, o que eles vão querer? Eles vão pegar uma maior liberdade econômica e política. Com o mercantilismo, eles não têm essa liberdade. Eles vão trazer argumentos fundamentais, tanto na crença religiosa quanto na ciência, para combater essa ideia de mercantilismo. Eles vão pedir por uma liberdade econômica sem a interferência do Estado. Eles vão dizer que não querem mais, o rei está sendo muito duro, eles precisam pedir permissão do rei para tudo, depende da boa vontade para tudo, e eles não querem isso. E aí eles vão querer defender os direitos que eles acreditam que eles têm. E isso vai fazer com que as pessoas comecem a concordar com os iluministas, né? Porque isso está afetando toda a sociedade. E aí, o que eles vão pedir? Eles vão querer defender os direitos naturais dele, porque eles acreditam que eles têm direito à liberdade e livre posse de bens. Quando eles queriam comprar um pedaço de terra, por exemplo, eles dependiam do rei aceitar ou não. E se o rei não aceitava, eles não podiam comprar. Então, eles querem poder fazer isso sem precisar da autorização do rei. Vamos para um ponto. Próximo ponto. Defender o uso da razão sobre o da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. O que eles querem dizer com isso? Eles vão criticar toda e qualquer crença que exista, tanto a religiosa quanto a científica, porque eles acreditam que só criticando eles vão conseguir fazer com que a sociedade evolua. E eles vão tentar conciliar a razão humana, eles vão tentar explicação para aquilo que a igreja fala com a razão. É por isso que eu falei para vocês lá no início que a razão
Essa palavra vai aparecer bastante, ela é fundamental para a gente entender o iluminismo. E por que isso vai... eles vão conseguir fazer defender esse uso da razão? Porque eles vão ter o apoio da burguesia. Lá na aula de Renascimento, eu falei para vocês que a burguesia ela estava em ascensão e que ela teria um papel importante lá na Idade Moderna. E é agora que ela vai ter esse papel, porque ela vai apoiar os iluministas. Ela vai andar lado a lado ali com eles para bater de frente com o antigo regime. E aí eles vão ter uma ligação bem estreita entre eles. Aqui, acho que me comentou um pouco gravado. E aí, lá no século XVIII, ele vai ser um período em que a ciência ela vai ocupar um lugar significativo na construção do conhecimento. Vai ser, nesse momento, vão se desenvolver muito, a ciência vai evoluir muito. E aí, vão ter 4 caras que são bem importantes para a gente entender o iluminismo. O primeiro são 4 filósofos, eles são iluministas, e eu tenho outros, mas eu trouxe esses, porque eu andei dando uma pesquisada nas provas do Enem, e eles são os que mais caem, tá? Então, por isso que eu trouxe eles. O primeiro é o John Locke, ele é inglês, e ele vai defender uma monarquia parlamentar. O que é isso? É bem parecido com a monarquia que tem hoje. Bem parecido, não. É que nem a monarquia que tem mesmo lá na Inglaterra. O rei vai reinar, mas não vai governar. Ele vai ter todo um parlamento que vai governar. E aí, então, o rei não vai ter poder absolutista, que é exatamente contra isso que os ministros vão estar lutando. E aí, ele ainda vai dizer que todo homem, ele nasce com direitos naturais e inalienáveis. O que isso quer dizer? Tem 3 direitos que o homem nasce que ninguém, nem o rei, nem a igreja, nada pode tirar deles. O primeiro vai ser o direito à vida, o segundo vai ser o direito à liberdade e o terceiro vai ser o direito à propriedade. Teve uma questão do Enem de 2016, eu acho, agora eu não lembro direito, mas que eles perguntaram sobre isso, sobre os 3 direitos que o John Locke fala, né, no iluminismo que todo homem tem, tá? Então é bem importante vocês saberem isso. Anotem aí que é para vocês não se perderem depois. O outro filósofo iluminista que a gente vai é o Montesquieu. Ele é francês e ele vai criar o rei absolutista. Ele vai fazer uma crítica bem severa e dizer que a gente precisa retirar esse poder da mão do rei, ele não pode ter, e tem que transformar esse poder em 3 partes independentes que se complementam. E como que ele vai transformar esse poder em 3 partes? Ele vai criar o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, ele vai ser o criador daquele sistema que a gente tem hoje no Brasil, porque hoje a gente vive com o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Ele quer fazer a ação desses 3 poderes para poder descentralizar o poder da rei e trazer para a sociedade. Porque até então a cidade ela não tem direito, só quem tem é o rei, ele é que manda e ele acaba beneficiando a nobreza e o clero. O quarto filósofo trocou aí, vai ser o Voltaire. O Voltaire, ele vai defender uma monarquia esclarecida. O que isso quer dizer? O rei, ele vai governar, mas ele vai seguir os princípios iluministas, ou seja, anticlericalismo, anti-absolutismo e antimercantilismo. Ele não vai poder fazer tudo do jeito que ele quer. Ele vai governar, mas do jeito que a sociedade vai pedir. Então, o Montesquieu vai seguir apoiando a monarquia, mas uma monarquia diferente. E ele ainda vai dizer, ele vai defender a liberdade de expressão. Só que, ao defender a liberdade de expressão,
não quer dizer que pode ser intolerante. Então, aí ele já vai vir falando dessa questão de intolerância. Esse é um ponto bem importante, ele defende muito a liberdade de expressão, mas ele é bem contra, assim, a intolerância. Ele acredita muito que isso está errado. E o último filósofo é o Rousseau, também é francês. Vocês podem ver que o movimento ele inicia lá na Inglaterra, é na França que ele fica bem forte, né? Então, a maioria dos filósofos iluministas, eles são franceses. O Rousseau também vai criticar o rei absolutista, ele acha que não tem que ter. Ele vai criticar principalmente essa ideia opressora de que é tudo do jeito do rei. E ele vai ser extremamente a favor da busca pela razão e o conhecimento. Ele vai defender muito essa questão de estudar, de buscar o conhecimento, de questionar. E ele vai ser contra a propriedade privada. Ele não é contra a pessoa adquirir terras e bens. Ele é contra a soberania ser de quem tem mais propriedade. Ou seja, ele acha que o poder ele não tem que estar na mão de quem é mais rico, ele tem que estar na mão do povo, de todo mundo, tem que ser decidido entre o povo. E aí ele acredita muito nisso, na soberania popular. Ele acredita numa democracia direta. O povo decide tudo. Não tem essa de parlamento, não tem essa de rei, é o povo, tá? Esses são os principais filósofos que vão cair que geralmente no Enem. Tem outros, são bem importantes também, vocês estudarem. Eu trouxe esses que caem, tá? Aí outro ponto que o iluminismo vai falar é exaltar o poder da razão em detrimento ao da fé e o da religião. O que isso quer dizer? Os iluministas, eles têm uma profunda crença na razão humana. A razão aí de novo, anotem aí no canto a palavra razão, que é importante. E nos que além, como assim? Eles acreditam que revalorizar o homem significa, antes de tudo, encarar ele como sujeito e dono do seu próprio destino. Eles acreditam que o homem, ele pensa por conta própria, que ele decide o que é melhor para si. E eles vão defender muito isso. Eles vão ir muito contra os princípios da Igreja Católica. Eles acreditam que igreja e política não devem andar, devem ser coisas separadas. E eles vão trazer a razão como elemento central da ideia iluminista. Porque, afinal de contas, somente a racionalidade ela pode validar o conhecimento. Eles acreditam que a ciência, a educação e o conhecimento são a chave para essa libertação. Tudo que a gente já viu até agora, o principal que o iluminismo vai dar é a igualdade social. A burguesia ela vem se desenvolvendo cada vez mais, mas eles não têm direitos. E alguns dos iluministas, eles são burgueses. Então, é por isso que acontece todo esse movimento. Eles começam a se revoltar por não ter direito. Então, eles vão buscar muito essa igualdade. E aí, eles vão defender esse uso da razão para validar o conhecimento. Eles vão negar essa origem dos reis. Eles vão dizer que não existe isso, porque não existe prova de que realmente isso é assim, que o rei é que manda, que Deus manda disse que ele ia ser o rei e ele vai ser o rei. Eles acham que não existe nada científico que comprove com essa teoria. Aí o outro que eles vão falar bastante é como que vai ser formada essa sociedade. Eles vão pegar essa metodologia das ciências da natureza, essa racionalidade instrumental, e vão tentar explicar o homem de uma nova forma e vão tentar construir uma nova sociedade. Com isso, eles vão tentar explicar a ética, a moral e principalmente a política. Eles vão focar bastante nessa parte, porque é uma parte que afeta muito a vida deles. E aí, todo esse movimento que vai estar acontecendo lá na Europa, os iluministas a todo pau, tentando lutar
porque o iluminismo ele não vai ser uma guerra, ele não vai ser uma revolução, ele vai ser um movimento. Mas ainda assim ele vai afetar bastante e isso vai fazer com que se torne uma época de progresso. Vai ter avanço científico e eles vão acreditar muito, eles vão ter uma muito forte na razão. Porque na visão iluminista, o homem ele caminha em direção ao progresso. Ele acredita que trazem essa visão histórica de que coloca o homem em vias de realização de um processo civilizatório contínuo, né? E que existe um objetivo último comum, que é o progresso em sociedade. Então, eles acreditam que cada indivíduo vai evoluir e que todo mundo evoluindo, a gente vai ter a sociedade evoluída, a sociedade vai se desenvolver mais. E eles vão acreditar muito que a ciência é tudo científico, que é como a única forma de progredir a humanidade. Então, assim, sempre quando falar em razão, racionalidade, vai ser sobre isso que o Enem vai estar pedindo. As palavras elas são principais, precisam gravar ela bastante. Quando falar nisso, pode ter certeza na prova do Enem que vai ser sobre o iluminismo, tá? E aí, o que mais que os iluministas eles vão estar querendo? Eles vão pedir para os homens poderem todos eles tornarem cidadãos. Eles querem ter a mesma importância que a nobreza e o clero. Eles querem uma sociedade igualitária. E eles querem poder se expressar livremente, sem ter medo do que pode acontecer. Eles vão acreditar muito numa educação baseada na razão, porque isso vai emancipar eles do antigo regime. Eles acreditam que é por meio da educação, do desenvolvimento, do conhecimento, que eles vão conseguir com que a sociedade evolua e eles se livrem do que é o antigo regime. E aí vai ter um cara que vocês conhecem lá das de física, que é o Isaac Newton. E nessa época ele vai estar todo pau pesquisando, desenvolvendo um monte de teoria, e aí eles vão, iluministas, eles vão utilizar do Newton para justificar todo o movimento deles. Então o Newton vai casar tudo aquilo que eles falam, porque ele vai comprovar o que os iluministas estão falando. E isso vai bastante mais para ti, né? Isso vai causar bastante revolução. E aí, o último ponto que os iluministas vão fazer é o liberalismo. Por quê? Como uma sociedade que vive o mercantilismo com o absolutismo do rei, eles são muito presos, né? Eles têm que pedir permissão para onde eles podem exportar, para onde eles podem importar, para quem pode vender, para quem não pode vender. E eles querem se livrar disso, eles querem uma liberdade econômica. Eles querem poder vender sem ter que pagar o imposto para o rei, sem o rei controlar a mercadoria, sem controlar o preço. Eles querem poder ser livres. E isso, a burguesia vai apoiar muito esse movimento justamente porque o liberalismo ele vai beneficiar os burgueses. E isso é o pontapé inicial para o capitalismo, que a gente vai ver depois mais lá para frente. Mas é basicamente isso, tá? O iluminismo, se vocês tiverem dúvidas, eu não estou vendo o bate-papo, deixa eu abrir aqui. Só um pouquinho. Tá. E como que o iluminismo pode cair no Enem? Pode cair questão sobre os 4 filósofos, pode cair questões perguntando... Tá, peraí aí. A questão do Enem? Tá. Então, eu trouxe para vocês uma questão do Enem de 2017, que ela traz a ideia principal do que é o iluminismo. Então, vamos ler ela. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente,
que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o Iluminismo. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção do pensamento que tem como uma de suas bases a letra A, modernização da educação escolar. Essa aqui a gente já pode descartar, né? Porque o iluminismo, ele fala em educação, mas não é a ideia principal dele. Então, letra A já está errada. Letra B, atualização da disciplina moral cristã. O iluminismo, ele vai bater exatamente de frente com a igreja. Ele está tentando tirar o poder da igreja. Então, a letra B também não pode ser, porque eles não apoiam a implementação do cristianismo, né, lá na sociedade. Letra C, divulgação de costumes aristocráticos. Essa também a gente já pode descartar. Por quê? O iluminismo, ele é totalmente contra beneficiar uma classe social. Eles estão lutando justamente pela igualdade. Então, essa também não pode. Aí a gente tem a letra D e a letra E. Socialização do conhecimento científico? Pode ser. O iluminismo, ele acredita muito no conhecimento científico. Eles acreditam muito que isso precisa se espalhar. Se acabasse a questão aqui, a resposta certa seria D. Mas vamos dar uma olhada na E. Universalização do princípio da igualdade civil. Qual das duas traz a ideia principal do iluminismo? A socialização do conhecimento científico ou a universalização do princípio da igualdade civil? A resposta certa está lá na letra E. Por quê? Porque o iluminismo, ele traz toda... a ideia principal é exatamente essa, é a universalização do princípio da igualdade civil. Eles estão querendo uma sociedade igualitária. E eles utilizam o conhecimento científico para justificar essa sociedade igualitária. Então, a resposta está lá na letra E. Uma dica que eu vou dar para vocês, e isso não serve só para a prova de história, serve para todas, quando vocês acharem uma questão, vocês estão lá lendo as alternativas e vocês acharem que aquela questão está certa, leiam até o final, porque pode ter uma que vai estar mais correta do que aquela. Não é que a letra D ela está errada. Não, porque o iluminismo ele é a favor da socialização do conhecimento científico. Mas a ideia principal dele é a universalização do princípio da igualdade civil. Tá, pessoal, basicamente a ideia de o iluminismo é isso. Eu vou encerrar por aqui, porque eu já falei mais do que eu devia do meu tempo. Vou passar para a Betânia agora para vocês falarem com ela sobre a primeira Revolução Industrial. Se vocês tiverem dúvidas, é só vocês me chamarem, que a gente tira ou por aqui, ou pode ser também pelo Facebook, tá? Ai, voltei. Voltei, eu acho. Oi, pessoal, tá todo mundo me escutando? Alguém me dá um sinal, por favor? Sim, tá. Obrigada. A minha internet me deu um susto, desculpa. Mas vamos lá. Eu acho que a Michelle já terminou a parte dela, né? Então eu vim pra conversar um pouquinho com vocês sobre a primeira Revolução Industrial.
sobre o que que foi isso, esse acontecimento e dar uma base bem geral para vocês sobre esse acontecimento. Então, eu acho que é muito importante, antes da gente começar a entrar realmente no conteúdo, no que foi, no contexto dele, a gente conversar um pouquinho sobre o conceito de revolução, né? É um conceito bastante usado na historiografia e em diversos momentos, quando a gente vai estudar história, né? A gente tem a Revolução Industrial, a gente depois vai ter a Revolução Francesa. Enfim, a palavra revolução ela é usada várias vezes, né? A gente vai estudar em outras aulas também outras revoluções. Então, acho legal a gente trazer um pouco nessa discussão, uh, uma, uma breve discussão sobre o conceito, e trazer para vocês um pouquinho disso. Eu andei lendo, pesquisando um pouquinho sobre esse conceito e o que é bastante discutido e que vem sendo trazido pelos pesquisadores é que o conceito de revolução ele traz na sua essência um, um conceito de que abarca mudança, que abarca transformações intensas e que vai trazer, alguns autores até falam, em conflitos entre classes, entre diferentes classes sociais, enfim. Mas o que a gente tem que ter em mente é, quando a gente falar de revolução, a gente vai ter uma transformação muito forte no sistema social, no sistema econômico. Não vai ser diferente com a Revolução Industrial, que a gente vai falar hoje. Então, para dar uma contextualizada para vocês, a gente vai estar falando do começo desse processo que está começando no século XVIII e que vai se estender pelos séculos posteriores, e que vai ter um país em específico, que a gente vai tratar depois, que vai se destacar nesse processo. Então, como eu mencionei, vai ser um contexto de muitas inovações tecnológicas e mudanças na produção. Ou seja, a gente vai ter a mudança das relações de trabalho saindo do artesanato, da manufatura, e passando agora a serem relações de trabalho assalariadas, relações de trabalho voltadas para a fábrica, para a indústria. Deixa eu só ver como é que passa o slide aqui. Vocês estão conseguindo ver o slide? Me avisem, se não, porque tô pelo celular. Eu acho que sim. Então, como eu mencionei antes, a gente vai, tá, a gente vai ter um país que vai se destacar nesse processo de industrialização, né, de na Revolução Industrial. E vai ser a Inglaterra. A Inglaterra vai ser a primeira nesse processo de industrialização e ela vai trazer como pioneira alguns fatores que vão impulsionar, né, esse processo. Aí eu trouxe 4 fatores aqui que se desdobram em muito mais, mas o que eu acho legal a gente conversar sobre. O acúmulo de capitais é o primeiro. A Inglaterra ela teve esse sucesso como pioneira na Revolução Industrial por ter conseguido acumular capital devido à sua forte burguesia, devido a essa crescente burguesia, ou seja, esse setor da sociedade estava se fortalecendo cada vez mais e estava conseguindo acumular capital, se tornar uma, um grupo se tornar um grupo muito forte naquela sociedade. Então eles começam a investir em fábricas, em indústria. Outro ponto importante que propicia o pioneirismo para a Inglaterra é a mão de obra. Essa mão de obra ela vai vir de setores de camponeses, antigos camponeses, ou seja, as pessoas estavam no campo e elas começa a existir um processo de migração para a cidade. As cidades começam a inchar. Depois eu vou comentar
sobre a formação de bairros operários. Então, a gente vai ter a formação desses bairros, dessa nova estruturação das cidades. A gente vai ter devagar um abandono do campo, um abandono das atividades agrícolas que eram antes voltadas para a subsistência, para um consumo mais local e para um mercado muito mais limitado, né? Porque existia o comércio, existiam as trocas, mas era com um mercado muito mais limitado do que agora com a Revolução Industrial. Outro ponto que eu acho também super importante é, é a modernização. Aí dentro de modernização eu coloquei vários tópicos ali. Vou explicar um por um. O primeiro, a divisão do trabalho. A divisão do trabalho, ela, ela é um conceito muito importante quando a gente vai falar de Revolução Industrial, porque ela modifica essas relações de trabalho, né? Esses camponeses, eles vão para a cidade e agora eles começam a trabalhar nas indústrias, nas fábricas. Eles vão se tornar operários e aí dentro das fábricas vai existir essa divisão do trabalho. Ou seja, para explicar de um modo um pouco mais ilustrativo, eu acho. Vai estar eu vou ser uma trabalhadora, uma operária, e eu vou para a fábrica para trabalhar. O meu posto de trabalho vai ser numa esteira, vai ter uma esteira na minha frente, passando com os produtos, e ao meu lado, dos dois lados, vai ter outros colegas, outros operários trabalhando também. Então, cada um de nós vai ser responsável por uma função, para que aquele produto chegue no final da esteira completo, que ele chegue pronto lá no final. Então, cada um de nós vai ter uma função específica e geralmente, ou normalmente, né, não vai saber o que veio antes, quais as ações realizadas antes naquele produto, e provavelmente também não vai saber quais ações foram realizadas depois. Então, tu não vai ter noção de todo o processo produtivo. Tu só vai ter mais consciência daquela atuação mesmo. Então, é uma divisão, é isso que a gente chama de divisão do trabalho. Uma divisão bem rigorosa, em que cada trabalhador, cada operário, vai ser responsável por uma função para que aquele produto chegue no final da linha pronto. Outro ponto que eu coloquei ali, a máquina e o homem. Nesse ponto, eu acho bem interessante comentar a relação que vai se trazer, né, que vai aparecer na Inglaterra e posteriormente nos outros países com a expansão desse processo, que é a substituição do homem pela máquina, né? Muitas vezes é o que a gente vê até hoje, são processos que acontecem até hoje, cada vez mais, com cada vez mais tecnologia, a mão de obra humana vem sendo substituída, então é um processo que se inicia ali e que vai gerar reações operárias mais tarde, que eu vou comentar depois. O terceiro pontinho ali que eu coloquei é o uso da energia a vapor e a fabricação em série. O uso da energia a vapor também foi um dos fatores que propiciou o pioneirismo para a Inglaterra, porque a Inglaterra, com o uso da energia a vapor, foi conseguindo produzir cada vez mais, em cada vez maiores quantidades, e a fabricação em série era isso. Ao final das linhas de esteiras, que eu falei antes das linhas de produção, a gente tinha a fabricação de diversos produtos. Por exemplo, eu trabalho numa fábrica em que a gente produz sapatos. Então, a gente vai produzir vários sapatos iguais durante um dia de trabalho, durante uma semana, um mês de trabalho. Então, essa é a fabricação em série. Você produz muitos exemplares, muitas unidades daquele produto em grandes quantidades. Outro fator importante é o puritanismo. Coloquei ali também, porque a igreja na Inglaterra ela tem uma relação diferente. A gente viu quando a gente estudou os Estados modernos ali, o Renascimento, porque as reformas também, a Inglaterra ela vai
unir, juntar, né, todo o poder no rei, e essa doutrina religiosa, ela vai justificar muito facilmente o lucro. Então, vai ser mais um dos fatores que vai propiciar esse pioneirismo, porque esses burgueses que estão investindo nas fábricas, que estão investindo nas indústrias, eles querem cada vez mais lucro, eles querem cada vez mais produção, então vai tudo juntar, né? Vai tudo casar. Outro ponto importante, eu deixei ali embaixo, matéria-prima. A Revolução Industrial ela tem várias fases. Eu achei legal destacar as duas primeiras, mas depois vocês podem pesquisar e ver que tem mais fases, mas as duas primeiras são bem importantes. Na primeira fase, a gente vai ter como destaque de matéria-prima o algodão. Por que o algodão? Como eu mencionei antes, a mão de obra ela vem dos camponeses. Essas pessoas saíram do campo e vieram para as cidades para trabalhar nas indústrias, nas fábricas. Essas pessoas trabalhavam no campo com a agricultura, com os animais. Muitas vezes, muitas dessas pessoas trabalhavam também com ovelhas, com a retirada da lã desses animais. Então, esse processo que antes era bastante manual, que era bastante artesanal, dá até para se dizer, ele vem para a cidade, ele vem para dentro da indústria e ele começa com os teares, com as máquinas a vapor ali, com a energia a vapor, ele começa a se maquinofaturar e vai trazendo cada vez mais destaque para os tecidos ingleses, né? A gente vê nesse período também um destaque muito grande para a indústria têxtil inglesa, que vai se expandindo cada vez mais entre as regiões da Inglaterra e posteriormente entre vários países, tanto as suas colônias quanto outros países. A segunda fase ela vai ter destaque vai ser destaque as ferrovias. Por que as ferrovias? Como eu expliquei agora há pouco, esse processo ele vai se expandindo primeiro para as regiões da própria Inglaterra, do próprio país. Então, a gente vai precisar de estradas, de facilidade de trocas entre essas regiões, e com o passar do tempo, esse processo vai se expandir para outros países também, e a gente vai precisar de linhas que conectem essas regiões. Então, as ferrovias vão vir nesse sentido. Outro ponto bastante importante quando a gente vai falar de revolução industrial, e que eu até já comentei um pouquinho, é o fortalecimento do capitalismo. Esse sistema, a revolução industrial, ela vem e vem com o capitalismo se fortalecendo cada vez mais. Então, a partir disso, a gente vai ter um controle do tempo muito maior. E o que eu quero dizer com esse controle do tempo? Quando a gente vai estudar a Revolução Industrial, a gente tem coisas muito próximas da gente. É legal porque a gente consegue ver reflexos no nosso dia a dia hoje, né? A gente vai ver esse controle do tempo muito marcado agora pelos horários. Então, a gente tem o relógio, atualmente, hoje em dia, né? A gente tem o relógio como base para todas as nossas atividades diárias. A gente tem hora para ir trabalhar, a gente tem hora para almoçar, a gente tem hora para sair do trabalho, tem hora para intervalo na escola, no trabalho, tem hora para voltar para casa, tem hora para vir assistir a live. Então a gente está sempre atrás do relógio, né? Sempre cuidando desse horário. Então esse controle do tempo ele vem desde lá. Óbvio que em contextos e situações bastante diferentes, porque esse controle ele era feito sob os operários, que tinham uma carga de trabalho, uma carga horária de trabalho muito extensa durante os dias, mas esse controle ele fica muito mais intensificado e ele vem até os dias de hoje, porque a gente faz tudo correndo atrás do relógio, né? O pessoal costuma dizer que a gente vive atrás do relógio. As mudanças também, a gente vai ter, além desse controle do tempo, mudanças nos conceitos de velocidade, ritmo. Então, todos esses conceitos eles vão começar a ser associados à produção, ao conceito de produção. Por quê?
Porque o burguês ele vai entrar com essa mentalidade de que na fábrica dele ele precisa lucrar, ele precisa produzir mais em menos tempo, e ele precisa associar todos esses conceitos para que o trabalhador entenda que ele precisa produzir, 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 produzir e, e produza cada vez mais, enfim, gere cada vez mais lucro para a empresa dele. A gente vai ter também com o fortalecimento do capitalismo um aumento do mercado consumidor. Como eu falei antes, a Inglaterra antes ela tinha muito a produção voltada para a agricultura, então o pessoal sai do campo, vem para a cidade. O comércio existia antes dessa transição acontecer, mas era com um mercado muito menor. Agora, com essa revolução, com todas essas mudanças, a gente vai ter um aumento do mercado consumidor, ele vai se expandir primeiro para todo o país ali, entre as suas próprias regiões, e depois para os outros países da Inglaterra, enfim, da Europa, desculpa, e passando para os demais. Aqui eu trago também uma imagem, uma cena do filme Tempos Modernos, que eu acredito que a maioria de vocês, se não viu ainda, já ouviu falar, ou já viu alguma tirinha, alguma charge, enfim, e que é uma, um filme que ilustra muito bem esse acontecimento, né? Esse processo da Revolução Industrial, porque ele traz os conceitos ali que a gente discutiu um pouquinho antes de fabricação em série, de divisão do trabalho, até mesmo das altas cargas horárias, né, das extensas cargas horárias que os trabalhadores tinham. Então, eu acho muito interessante vocês procurarem, né, para dar uma olhadinha. Ele é engraçado, faz bastante sátiras com, com esse contexto, com toda o dia a dia na fábrica, né? E é bem interessante. Então, fica aqui a dica que quem não assistiu ainda assista. E aí vocês vão conseguir ver, visualizar bem melhor esses conceitos que às vezes parecem mais abstratos pra gente. A gente vai ter transformações. Com todo o processo da Revolução Industrial, a gente vai ter, enfim, como eu falei antes, mudanças em vários setores da sociedade. Eu destaquei aqui dois tipos de transformações que eu achei bem interessantes da gente trazer, que são as transformações sociais e as transformações urbanísticas. É óbvio que existem mais tipos, mas eu acho legal a gente dar uma atenção para essas duas. As transformações sociais, elas se voltam basicamente para o aparecimento das classes, né? A gente vai ter então o operário, que é aquele antigo camponês que eu comentei antes, o pessoal que vai sair do campo e vai vir para a cidade, que agora vai ser a mão de obra das indústrias. A gente vai ter a classe média e a gente, desculpa, e a gente vai ter o burguês, que vai ser aquele que vai ser o dono da fábrica, o chefe de todos esses trabalhadores. Então a gente vai ter essa divisão mais ou menos estruturada. E aí volta lá no conceito de revolução que eu comentei no começo, que alguns autores defendem também, que o conceito de revolução traga a ideia de conflito entre classes. Então aqui a gente vai ter um conflito bastante forte entre burgueses e operários. Depois vão existir diversas reações operárias, eu vou explicar acho que é no próximo slide. Então a gente traz de novo essa discussão. As transformações urbanísticas elas vão trazer em si a aceleração do processo de poluição. Então, com a chegada das indústrias, cada vez mais a construção de fábricas, a cidade enchendo de gente, vindo cada vez mais pessoas, cada vez mais operários dentro das fábricas, o processo de poluição ele vai estar muito mais acelerado agora. E a gente vai ter também a formação de bairros operários. E esses bairros, eles vão trazer
coisas muito interessantes, porque ali nesses bairros as famílias vão se juntando e muitas delas às vezes trabalham juntas nas fábricas, então a gente vai ter um dia a dia bastante compartilhado ali. E por isso, aqui, agora, para falar do dia a dia nas fábricas, eu trago isso. Eu vou falar ali de cotidiano operário e exploração. Acho legal a gente já começar pegando ali como essas famílias moravam próximas, enfim, teve a formação de bairros operários, elas iam e vinham, enfim, faziam o trajeto de ida e volta do trabalho juntas, mas como que era o dia a dia dessas pessoas dentro da fábrica, dentro das fábricas? Essas pessoas, esses trabalhadores, eles tinham uma carga horária muito extensa. Muitas vezes eles trabalhavam cerca de 18 horas em um dia. Então, é muito tempo, era uma exploração muito grande do trabalho dessas pessoas. Além disso, agora eles trabalham remuneradamente, eles têm, a gente vai ter a transformação do trabalho camponês ali, de trocas, a gente vai passar agora para o trabalho assalariado, porém a gente vai ter uma má remuneração bastante expressiva desses operários. E por último, e não menos importante, a gente vai ter uma preferência dos chefes e donos de indústrias e de fábricas por mulheres e crianças, por empregar mulheres e crianças. Aí tu vai me perguntar por quê? Como eu comentei antes ali no começo, a indústria inglesa ela se destacou bastante com os tecidos no início, né, no início do processo de industrialização. Então, para ter todo um cuidado na fabricação desses tecidos, na fabricação dessas roupas, os burgueses eles preferiam as mulheres e as crianças por terem mãos menores, mais delicadas, por ser um trabalho mais paciencioso. Então, eles preferiam mulheres e crianças para esse tipo de atividade. Porém, a carga horária era igualmente absurda e a remuneração quase inexistente. O cotidiano, então, operário, e vai ser marcado pela exploração. E aí, nessa exploração, eu coloquei ali um conceito de alienação, porque a gente traz novamente essa noção de pressão econômica e social sobre os trabalhadores. Muitos deles agora foram obrigados a vir trabalharem nas fábricas por não terem outra opção de subsistência, de sobrevivência. Então a gente vai ter essa pressão muito grande em cima deles. Porém, a gente também vai ter reações operárias. Esses trabalhadores não vão passar por tudo isso e baixar a cabeça e dizer sim, tudo bem. Entre essas reações operárias, eu trouxe dois movimentos para destacar para vocês que eu vou explicar super rápido. E se tiver dúvida, depois vocês me mandam uma mensagem, porque ainda tem uma questão que eu quero trabalhar com vocês bem rapidinho, que caiu no Enem. Então, a gente vai ter como reação operária o cartismo e o ludismo. O ludismo, ele vai ser uma reação em que vários grupos de operários vão se juntar e vão invadir as fábricas basicamente para quebrar as máquinas. Por quê? Eles vão dar justificativa de que essa má condição em que eles estão vivendo, pela qual eles estão passando, é tudo culpa das máquinas. Então a gente tem que quebrar elas porque elas são a causa da exploração do ser humano. Basicamente isso. O cartismo, ele já vai ser uma espécie de associação entre os operários que uma das suas principais pautas vai ser a busca pelo direito do voto masculino. Então, ele vai trazer uma noção muito mais forte de associação, de busca por direitos, e vai estar um pouquinho na raiz do que hoje a gente vê como os sindicatos, essa formação de associações, basicamente. Então vamos ver como que esse assunto cai no Enem. Então, eu expliquei super rápido, conceitos super importantes,
mas vamos ver como que isso cai no Enem, como que isso vai aparecer para vocês no dia da. Pode aparecer ou já apareceu no dia da prova. Então, eu trouxe uma questão de 2012, mas eu achei ela muito interessante porque ela traz uma imagem, e imagens estão sendo bastante frequentes no Enem, né? A gente precisa aprender a interpretar elas. E aí ela diz, a pergunta diz assim: na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na. O que que vocês acham que é? Interajam comigo, botem ali no chat o que que vocês acham que é, rapidinho pra gente ter uma interação, não ficar só eu aqui falando. Vendo a imagem, o que que vocês acham que, qual vocês acham que pode ser a resposta? Escrevam lá. A, B, C ou D, ou E, autonomia do produtor direto, adoção da divisão sexual do trabalho, exploração do trabalho repetitivo, utilização de empregados qualificados ou incentivo à criatividade dos funcionários. Gerson disse a letra C. Alguém mais? Então, pessoal, vocês estão tímidos e a gente não tem muito tempo, então eu vou falar já. Então, o Gerson disse ali para nós a letra C, exploração do trabalho repetitivo. E é exatamente isso, tá certo. Como eu trouxe antes para vocês na imagem do filme do Charlie Chaplin lá, o filme Tempos Modernos, a gente vai ter é uma imagem bastante parecida, não é do filme, mas é bastante parecida. Tem uma linha de produção, tem os trabalhadores, cada um responsável pela sua atividade, enfim, para que no final a gente tenha o produto final ali pronto. E é um trabalho repetitivo, né? O produto vai passando e você vai fazendo sempre a mesma atividade naquele seu setor, naquela sua posição. Então, e, certo, letra C, exploração do trabalho repetitivo. Então é isso, pessoal. Eu peço desculpas porque minha internet caiu ali, tomei um susto. Eu tive que passar muito rápido as coisas. Eu espero que tenha sido legal para vocês. Se tiver alguma dúvida, por favor, me chame. Eu não sei se a Michelle tá aqui ainda, porque acho que eu sei que foi bastante rápido, enfim, mas eu espero que vocês tenham curtido tanto a parte da Revolução Industrial quanto a do Iluminismo. Algumas coisas foram rápidas em questão por conta do tempo, mas qualquer coisa vocês escrevam para nós, podem mandar no Facebook, enfim, onde ficar melhor para vocês. E todo esse material vai ser disponibilizado também. Uma coisa que eu queria já deixar o convite para todo mundo que está aqui com a gente, semana que vem a gente vai ter uma aula muito especial. A história vai fazer uma aula temática em que a gente vai tratar sobre a história da escravidão no Brasil. Então, eu queria deixar o convite aqui já para vocês virem semana que vem assistir a gente, participarem, conversarem. A gente vai ter um convidado especial e acho que vai ser um debate bastante importante. É bastante importante a gente falar sobre a escravidão negra no Brasil no cenário atual, devido a toda essa conjuntura. Então, acho que é um tema bastante importante, enfim, da gente estar discutindo, da gente estar conversando. Então, eu espero todos vocês semana que vem. Espero que vocês aproveitem, porque vai estar muito legal. Então, é isso. Espero que todos estejam aqui com a gente semana que vem. Divulguem para os seus colegas, para quem vocês acham que iriam curtir esse assunto,
porque é bastante importante. A gente está preparando muito material legal, e a gente espera vocês. Então, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, o Gerson tá ansioso, vai estar bem legal. Tá? Então, acho que é isso, pessoal. Obrigada, por, por ficarem até agora com a gente. Obrigada pelas interações. E é isso. Qualquer dúvida, escrevam pra gente, tá bem? Boa noite. Boa aula depois e durante a semana.